Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Boa tarde. Vamos lá para mais uma aula de português, certo? Pessoal, ontem eu estive passando para vocês um slide explicativo sobre o gênero textual, que é abordado nesse capítulo 5, que é o editorial. E a gente esteve vendo também alguma coisinha sobre o estrangeirismo, certo? E hoje a gente vai começar a nossa aula com a correção das páginas que foram pedidas para vocês estarem fazendo a resolução na nossa aula de ontem, tá certo? Então peguem aí o livrinho de vocês, abram na página 42, que é onde inicia as questões, e nós estaremos fazendo a correção, tá bom? Vamos lá. A primeira questão. O texto lido é um editorial e, por esse motivo, apresenta em sua introdução um ponto de vista sobre um tema ou assunto. Identifique o tema discutido nesse texto. Qual é o tema, pessoal? É o crescimento do uso dos livros digitais e das vendas pela internet no Brasil e no mundo, vírgula, que ameaça a existência das livrarias físicas. Ok? Analisem aí a resposta de vocês, para ver se enquadra nessa. A letra B. O editorial apresenta o posicionamento do jornal ou revista que o assina. Qual é a posição do jornal O Estado de São Paulo sobre o tema proposto? Qual é a posição? O jornal concorda com a ideia de que as livrarias físicas proporcionam uma experiência cultural única. Ponto. No entanto, vírgula, ele também entende que as lojas virtuais estão em constante crescimento. A letra C. Em qual ou quais parágrafos identifica-se a introdução do texto? Explique. Qual foi o parágrafo? Nos dois primeiros parágrafos, né? É a introdução. Então, nos dois primeiros parágrafos, vírgula. Pois neles apresentam-se dados sobre a quantidade de livrarias físicas existentes no Brasil e o número ideal indicado pela Unesco. Ok? Segunda questão. No início do texto, foram apresentadas diversas informações sobre as livrarias no Brasil. Letra A. De acordo com o editorial, nosso país apresenta um número suficiente de livrarias? Explique. Não. Ponto. A Unesco recomenda que haja uma livraria para cada 10.000 habitantes, vírgula. Mas no Brasil há uma livraria para cada 64.954 habitantes. Ok? Letra B. O que esses dados revelam com relação à leitura em nosso país? Revelam que o brasileiro lê muito pouco, vírgula, abaixo do que é esperado. Letra C. Identifique qual das regiões brasileiras apresenta o maior número de livrarias e qual apresenta o menor número. O que esses dados evidenciam? A região primeira, a região com maior número de livrarias, é a Sudeste e a região com menor número é a Norte. Ponto. Esses dados evidenciam que há uma desigualdade grande no país no que se refere à leitura. Terceira questão. No texto, o especialista em livros digitais, Jason Merkowski, afirma que as lojas de livro não conseguiram sobreviver e vão desaparecer. Retomando a pergunta. No texto, o especialista em livros digitais, Jason Merkowski, afirma que as lojas de livros não conseguirão sobreviver e vão desaparecer. Por que ele acredita nisso? Ele acredita que, vírgula, por causa dos livros digitais, vírgula, com o tempo, vírgula, cada vez mais as pessoas vão migrar para os e-books. Letra B.
Em quanto tempo ele acredita que a migração para os e-books ocorre? Segundo ele, 3 anos após a chegada dos livros digitais em um país, o livro impresso deve cair em desuso e deixar de ser publicado. Quarta, que exemplos o editorial apresenta para afirmar que as livrarias físicas sofrerão com o crescimento dos livros digitais? As experiências pelas quais passaram as livrarias nos Estados Unidos. A quinta, o escritor e crítico literário Scott Eyman apresenta um posicionamento favorável à manutenção das livrarias físicas. Que argumento ele utiliza? Scott diz que as livrarias têm a função de permitir a descoberta dos livros. A sexta questão, pessoal, vocês marcaram quais? As estratégias utilizadas pelo editorial como forma de defender seu posicionamento. Primeiro, dados estatísticos, opiniões de especialistas no assunto e dados comparativos. E vamos lá para a página 44. A sétima. Ao longo do editorial, são apresentados diversos argumentos. Observe alguns fatos apresentados no texto. Em seguida, transcreva as opiniões que podemos perceber por meio da leitura deles. Aí vamos lá. Temos 3 fatos e aí nós vamos para a opinião, O primeiro é: o setor livreiro continua acreditando que as livrarias físicas preservarão sua relevância e seu atrativo. Sua relevância e seu atrativo. A opinião, pessoal. As livrarias físicas oferecem uma experiência cultural única. Aí o segundo fato. Qual será a opinião? A crise das livrarias estadunidenses está ainda longe de ser superada. E o último fato. Qual a sua opinião? Se for pela vontade dos leitores, as livrarias físicas devem durar para sempre. A letra B. Porque apresentar argumentos é essencial em um editorial? Porque os argumentos servem para defender e comprovar as ideias propostas a fim de persuadir o leitor. A oitava. Leia novamente o último parágrafo do editorial. Nele, há a conclusão do texto. Veja a seguir as formas como uma conclusão pode ser feita e assinale aquela que corresponde à utilizada no texto. Vocês assinalaram qual? A primeira, alternativas para solucionar ou amenizar o problema apresentado. Retomada dos principais aspectos apresentados no texto, enfatizando o posicionamento do jornal que o assina. Ou a apresentação de uma ideia surpresa, inusitada, de impacto no leitor. A segunda, ele faz uma retomada, dos principais aspectos apresentados no texto. E a 9, os dados apresentados no artigo de opinião são de 2014. Como você vê a situação das livrarias e dos livros impressos hoje? Essa daí é pessoal, Como você vê essa situação, certo? Pessoal, então concluímos a correção. Espero que vocês façam essa correção, tá bom? Na sequência, vocês estarão apenas fazendo uma resoluçãozinha básica sobre a questão do estrangeirismo, aí no livro de vocês, que é a página 45 e 46, ok? Apenas essas 2 páginas, tá bom? 45 e 46, que é sobre a questão do estrangeirismo, que a gente esteve falando um pouquinho no slide de ontem, tá bom? Então vamos lá, qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando, tá certo? Página 45 e 46.